Eu só dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade. Pastor Carlos, companheiros de ministério, igreja, você que doou esse tempo para vir adorar o Senhor, você contribuindo ao Senhor com o seu tempo, não é verdade? O Senhor vai te recompensar nessa noite. O Senhor vai te abençoar nessa noite. Já está te abençoando, na verdade, né? E agora com a orientação da palavra de Deus. Deus vai nos levar por caminhos aonde você pode acreditar que no final vai ser bênção. Amém? Porque tem uma palavra específica hoje para a sua família. Deus tem algo a fazer dentro de lares. Irmãos, é muito gostoso ouvir sobre os céus, mas se eu não chegar lá com a pessoa que eu mais amo, eu perdi meu tempo nessa terra. Porque o maior bem, o bem mais precioso que nós apresentaremos ao Senhor, se eu falo, pastor Jefferson, mostra-te as tuas mãos. Não foi as igrejas que eu dirigi, ou que eu ajudei a dirigir, mas a minha família, a minha esposa, ela tem que estar do meu lado. Não é da porta para fora, mas é da porta para dentro, onde o meu ministério acontece. Nosso ministério, ele só tem validade da porta para dentro. Já sabe onde nós vamos chegar, né? Aleluia. É aquela pregação que só crente dá glória. Vamos fazer um acordo aqui nessa noite, sim ou não? Irmãos, é muito gostoso essa mensagem, é onde Deus chega e fala assim: eu vou fazer, estou operando. A igreja, né? Mas quando Deus fala, a responsabilidade é sua. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória? Ainda estou em uma igreja pentecostal? A palavra de Deus, Provérbios, eu vou ler esse texto de Provérbios, porém nós vamos decorrer em toda 2 Samuel, capítulo 11. Vou pensar os pontos mais importantes para nós vermos o que Deus tem para nós aqui nessa noite, amém? Diz assim, Provérbios, capítulo 31, versículo 27. Olhai pelo governo da tua casa, e não coma o pão da preguiça. Olhai pelo governo da tua casa, e não coma o pão da preguiça. Quando esse texto foi escrito, a mulher sábia vem em um tom de confirmação, porque ela realmente era uma mulher que dominava a sua casa, que governava a sua casa. Porém eu quero transformar aqui em um tom de aconselhamento. Olha pelo governo da tua casa. Observa como está a tua casa. Porque se nós começarmos lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz que no tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. No tempo que os homens estavam guerreando, Davi ficou em Jerusalém e estava ali no terraço. E no terraço ele olha e começa a observar uma mulher. E aquela observação se torna uma cobiça. E a Bíblia nos diz que a cobiça dá lugar ao desejo, e o desejo dá lugar ao... Então ele pergunta: quem é esta mulher? Chama um servo e pergunta: quem é esta mulher? Esta aqui é Betseba, filha de Eliã. Então os irmãos sabem a história. Ele manda chamar Betseba, se engraça com ela, cai com ela, tem um filho com ela. Porém Deus levanta um profeta chamado Natã, vai até Davi e conta uma parábola para ele. Fala: Davi, um homem tinha uma pequena ovelha, um outro porém era rico. Aleluias. Davi se enfurece tanto com essa história daquele homem rico que pegou aquela única ovelhinha daquele senhor e diz: vive o Senhor, que tal homem é digno de morte. Natã falou: esse homem é você, Davi. Aí ele escreve o Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus.
continuava dizendo: o que tu fizeste em oculto, Deus fará contigo à vista de todos. Posso falar algo bem forte aqui, irmãos? Com pecado não se brinca. Eu me lembro quando Sansão estava andando nas vinhas de Tímina. Sansão, o nazireu de Deus. Nazireu não pode beber bebida forte, não pode beber do suco da vide. O que o nazireu estava fazendo no meio da vinha? Posso te dizer? O lugar onde você anda revela o que você procura. Deus está cortando um laço aqui nessa noite. Irmãos, no final você vai... Chega suyeganagahan telega suyeganai. E Davi, depois de todo aquele processo de luto pela perda do filho, aí os seus filhos, um chamado Aminon, se apaixona pela sua irmã chamada Tamar, toma ela, aleluia, e de repente ele se ira com ela, manda ela embora. Porém, aleluia, quando Davi fica sabendo, a Bíblia diz que Davi se ira. Ele fica nervoso, ele fica irado, porém não faz. Tamar tinha um irmão chamado Absalão. Absalão diz: se meu pai não fez nada, eu vou tomar as dores da minha irmã. E faz um banquete, e chama Aminon. E o que ele faz? Ele mata Aminon, para vingar a sua irmã. Depois ele foge, vai para Jesus, e fica lá 3 anos. Depois desses 3 anos, ele volta novamente para Jerusalém. E passa ali mais 2 anos, porém o rei não lhe olha no rosto. Até um ponto do próprio Absalão se revoltar com aquela história. Por que meu pai mandou eu voltar? E ele me despreza. Faça com que ele pelo menos faça alguma coisa. Pelo menos ele reaja. Meu pai, pelo menos reaja, faça alguma coisa. E a Bíblia diz que Davi manda chamar Absalão. Davi olha para Absalão e não diz nada. Dá um beijo no rosto e sai. Diante daquela cena, Absalão agora, capítulo 15 de 2 Samuel, versículos 1 ao 6. Quando não há uma figura de lei, ele chama de o jovem Absalão. Quando a figura de lei não é bem estabelecida, irmãos, o lar se desorganiza. Absalão agora vai pela porta da cidade, no lugar onde ficavam os anciãos, e quando alguém vinha trazer alguma causa, ele fala: olha, se tivesse alguém por você, se eu fosse um juiz, olha, tua causa é fácil de resolver. Eu facilmente, e a Bíblia nos diz que ele ia furtando o coração de todo o povo. Quando eu falei para vocês que quando a figura de lei não é bem estabelecida, a casa se desestrutura, não é somente no âmbito terreno, físico, não. É também no âmbito espiritual. Que quando não há uma figura de lei, o jovem, a jovem, o homem, a mulher, não sabe por onde se guiar.
Pai, em nome do Senhor Jesus, tome autoridade dentro da sua casa espiritualmente hoje. Pastor, capítulo 15, versículo 12, foi o que mais fez a minha carne tremer, literalmente. Porque alguns dias eu levanto com esse texto na mente, enquanto eu não o escrevi, meu coração não sossegou. E o texto nos afirma que, enquanto Absalão sacrificava, ele estava com o altar preparado ao Senhor, estava sacrificando, mas o coração pensando em derrubar o pai, o coração cheio de mágoa, o coração cheio de tristeza e sacrificando. Adorando ao Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o eterno Rei do Universo. Da boca para fora, como de Isaías, mas o seu coração estava longe de mim, porque uma figura de lei não foi bem estabelecida. Rompe-se aqui na terra, irmãos. Por isso que muitas pessoas se perdem dentro da igreja. O mesmo celular que louva o Senhor é o mesmo celular que traz a perdição. Como está a intimidade com o Senhor dentro de casa? Eu disse que aquela mensagem que só crente dá glória a Deus. Mas você percebe a seriedade nessa noite? Você percebe aquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite? Chego eu. Aqui é uma coisa e lá é outra. Aqui é uma aparência e lá é completamente diferente. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o interessante é que nesse meio tempo aparece uma figura que estava esperando para aparecer. Enquanto ele sacrificava o coração longe de Deus, como os filhos de Eli, aparece uma figura chamada Aitofel. Aitofel, para quem não sabe, ele era o conselheiro de Davi. Porém, quando Davi soube que Aitofel havia se unido a Absalão, era um dos homens mais sábios. As palavras de Aitofel, como diz a Bíblia, eram como os oráculos de Deus. Aquilo que ele aconselhava, acontecia. Pense em um homem sábio, multiplique. Esse era Aitofel. Quando Davi soube que Aitofel havia se unido a Absalão, ele só fez uma coisa, orar. Falou: Senhor, confunde as palavras de Aitofel. Nenhum homem é capaz de argumentar contra aquele ser. Só o Senhor pode quebrar as palavras de Aitofel. Mas eu não sei se vocês sabem, lembra que eu falei que Betseba, filha de Eliã, quem era filho de Eliã? Betseba. E quem era pai de Eliã? Aitofel. Aitofel era avô de Betseba. Porém, mesmo sendo conselheiro, ele nunca tocou no assunto, mas nutria dentro dele uma mágoa. Ai, irmão, aquela mágoa de anos e anos e anos e anos e anos ficou ali. Ele aconselhava Davi, mas nunca tocou no assunto. Sabe aquele negócio de o tempo cura tudo? Quem concorda com isso aqui?
Não. Tempo só é bom para curar uma coisa: corte no dedo. O resto, irmãos, tem que sentar e conversar. Se não sentar e conversar, não resolve. Ele poderia ter chegado e falado: mas Davi, meu amigo, vem cá, isso não é coisa que se faz, isso não é papel de homem, muito menos de rei. O que você fez com a minha neta não se faz. Mas ele aguentou tudo, ficou calado. E aquilo vai se transformando em uma raiz de amargura. E por que ele se uniu a Absalão, irmãos? Pessoa ferida só se junta com pessoa ferida. Nenhum murmurador vai se juntar com pessoa de oração. Senão a pessoa de oração fala assim: então vamos orar por isso. Ah, não quero orar, eu quero murmurar. Eu quero alguém que me dê voz. Posso falar uma coisa bem séria aqui nessa noite, sim ou não? Se o murmurador está confortável do seu lado, cuidado. E Deus quebrou as palavras de Aitofel. E Absalão começou a ouvir as palavras de Uzai. O Salmo 41, versículo 9, ele, mesmo Jesus tendo feito referência dele em João 13, 8, o que come comigo no meu prato levantou contra mim o seu calcanhar, foi escrito no Salmo 41, versículo 9, quando Davi se refere a Aitofel: o meu amigo que põe a mão comigo no prato, que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porque não adianta ter o dom da sabedoria se não tiver intimidade. Judas era um homem dos homens mais sábios que andou com Jesus. Tanto é que ele era o tesoureiro do próprio Jesus. E para ser tesoureiro naquela época não era fácil. Tinha que conhecer muito sobre finanças, sobre negócio. E Judas, ele era o tesoureiro, então ele era uma pessoa muito inteligente. Porém, não tinha intimidade com o Senhor. O coração dele estava afastado de Jesus. Duas coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Primeiro, Jesus chamando Judas, falando: Judas, vem e segue-me. Isso não tem na Bíblia. Ele era tão ousado que ele começou a andar com Jesus. Quando falasse assim: opa, agora o negócio vai funcionar, eu estou aqui, não se preocupem. Segunda coisa, você nunca vai ver Judas chamando Jesus de Senhor. Ele sempre chama de mestre, rabi, porque Jesus não passava para ele de apenas um professor. Mas ele nunca teve a intimidade de chamar Jesus de Senhor. E ali aconteceu a batalha no bosque de Efraim. 20.000 homens mortos. Mas eu quero fechar nessa noite com o ponto mais alto dessa reflexão, para trazer uma bênção para você. Aleluia. Terminando com o início, falando sobre a queda com Betseba, falando sobre o que ele fez com Urias, falando sobre ele negar a disciplina a Aminon, negar a disciplina a Absalão. Se algum outro comentarista fosse narrar esse texto ou pregar sobre esse texto, eles colocariam a batalha ou a revolta de Absalão, e colocariam a revolta contra o rei Davi, e colocariam Davi como sendo perseguido. Estariam errados? Não. Mas um ponto que eu quero pincelar aqui nessa noite, trazer aqui nesta noite, é o seguinte: se tudo isso aconteceu,
é porque Davi permitiu. Davi não foi vítima, ele foi conivente. Eu quero fechar com essa reflexão de talvez você ou nós temos esse hábito de querer demonizar tudo. Tudo é culpa do adversário. É assim ou não é? Por quê? Porque é mais cômodo. Se eu tenho em quem colocar a culpa dos meus problemas, fica fácil para mim. Mas sabe qual é o grande perigo? Que isso nunca se resolve, porque eu sempre tenho um culpado. Mas quando eu me responsabilizo e falo, a partir de hoje eu vou mudar, ali começa a grande mudança. Enquanto eu estiver encontrando um culpado para os meus problemas, as coisas nunca vão se resolver. Porque existe a luta e a prova, né? Você está na luta ou está na prova? Quem está na luta aqui? Quem está na prova? Quem não sabe a diferença de um para o outro? Prova! Você não teve nada a ver com aquilo, aconteceu na sua vida, você se viu naquela situação. Aí sim, Deus levanta e fala assim, eis que vou te dar vitória. Eis que estou tirando hoje. Porque você não teve responsabilidade sobre aquilo. Luta, você busca com as suas mãos. Era para você não fazer, você fez. Era para você não estourar o limite, você estourou. Aí fala, Deus, mas eu sou dizimista. Eu sei, mas gasto mesmo tanto. Aí é luta, irmãos. Aquilo que nós buscamos com as nossas mãos. Eu falei para exemplificar, que eu sei que brasileiro gosta de mexer com dinheiro. Para exemplificar, que tem coisas que você buscou com as suas mãos. Então não é prova, é luta. Mas tem uma boa notícia para você. Deus vai te tomar por inocente e vai te ajudar a sair dessa. E Deus está te dizendo, não passe a responsabilidade. Preste atenção no que está acontecendo na sua casa. Preste atenção no que está acontecendo dentro do seu lar. Tempo! Só é bom para curar a ferida do dedo. Tem que sentar e conversar. Tem pais que estão dizendo, não, pastor, é coisa de menina, o tempo cura, o tempo... Não. Procura hoje, senta hoje, conversa hoje. Entra hoje, senta hoje, conversa hoje. De contrapartida, tem filhos que estão com nó na garganta. Procura o teu pai hoje, tua mãe, senta hoje, conversa hoje. Eu não posso falar mais explicitamente, mas às vezes, pastor, quando nós chegamos em algumas igrejas para falar sobre pais e filhos, saúde das emoções, nós estamos montando um equipamento ali. Ô, pastor, você vai dar palestra? Eu vou dar palestra aqui, falar sobre pais. Aí a pessoa já começa a falar, não podia ter feito aquilo. E já começa a falar, ele montando equipamento, já com o olho cheio d'água, mas foi demais, e aquelas palavras, e não precisava nada. Eu nem perguntava, eu só deixa a pessoa falar. São pessoas que estão com nó na garganta. Tem filhos aqui precisando sentar com pais e conversar. Tem irmãs aqui, me permita, pastor, de forma nenhuma estou doutrinando na igreja. O maior respeito que eu tenho pela sua pessoa, ser pastoreado pelo Senhor. Mas me embarga a voz de saber que tem pessoas aqui dentro que são uma bênção, mas que não falam com o outro. Eu não vou nem dizer, fala para o irmão que está do seu lado, porque essa pessoa não está sentada do seu lado. Faz tempo que você não senta do lado dela. Ela pode estar sentada lá atrás.
E é muito gostoso você chegar e falar assim: Deus tem uma bênção para você. Toca na mão do seu irmão e diga. Não. Procura essa pessoa e fala: eu estou magoado. Eu estou chateado. Não podia ter acontecido dessa forma. E por experiência, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês começarem a falar, vocês não vão nem continuar, já vai começar a chorar. Tamanho é o embargo que está. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e pode acreditar de todo o seu coração, depois desse dia, quantas bênçãos vão ser liberadas, quantas vitórias. Eu falei que foi responsabilidade, irmãos, mas muitas vezes nós damos legalidade ao adversário. Mas em nome do Senhor Jesus, quantas bênçãos serão liberadas em casas, em ministérios, em famílias. Mas resolve logo, até mesmo para a tua saúde. Eu não vou nem entrar aqui na parte da somatização, que tem pessoas que estão adoecendo fisicamente, porque estão engolindo coisas emocionais. Amém, queridos? O pastor nos deu a liberdade para estarmos orando pela igreja aqui nessa noite. Já ouço barreiras caindo aqui nessa noite. Já vejo lares iluminados aqui nesta noite. Já vejo filhos com alegria de vir para a casa do Senhor. Já vejo o adversário caindo por terra, porque quando não encontra em casa, busca em outro lugar, mas vai encontrar dentro de casa a referência, exemplo, vida, espiritualidade, ministração, cura. Vamos colocar de pé, por favor? Erra raio yega shem barego menegasu yeganai. Sou se erra shem berego erra naraye. É hoje. Entra no teu quarto, fecha a porta com essa pessoa e fala. E a cura virá. A edificação virá. A libertação virá. E se essa pessoa está aqui, mas com certeza não está do seu lado, procure ela hoje, abrace ela. Mas não deixe com que as coisas continuem como estão. Estamos começando o ano, já estamos em fevereiro. Você percebe que nada mudou das promessas que você fez? É que se você não tomar as atitudes esse ano, diferente do que foi ano passado, 2025 vai ser igual a 2024. O que muda o nosso ano não é a forma que nós passamos da noite para o outro dia, mas são as decisões que nós tomamos no dia seguinte. E que decisão você resolve tomar para este ano? Senão vai ser que nem 2024. Aí você tem aquela impressão de estar estagnado, mas não está estagnado não. Falta um pouco de humildade para você. Falei. Falta um pouco de quebrantamento. Ah, mas foi ela. Não interessa, irmão. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu para a igreja de Filipos,
Ele falou: olha, tem 2 irmãs lá, Cíntia e Evódia, que haja nelas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, se Jesus morreu por você, que custa ir lá dar um abraço nela? Barreiras dentro de casa, Senhor. Dá autoridade para esta mãe agora. Dá autoridade para esta mãe agora, para ser uma figura organizadora dentro de casa. Dá autoridade para esse pai agora, para ser uma figura de lei bem organizada, bem estabelecida, bem definida dentro de casa, Senhor. E quando a figura de lei é bem definida, as crianças crescem saudáveis, têm referência, o ministério cresce, Senhor. Se há barreiras dentro da igreja, que caia por terra nessa noite também, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai, eu te peço que nessa noite, todo milagre que ficou retido, seja liberado em nome do Senhor Jesus. Que toda cura seja liberada em nome do Senhor Jesus. Que todas as bênçãos que ficaram retidas em 2024, 2023, que em 2025 venham e venham com abundância, Senhor. Derruba por terra as barreiras agora. Derruba as diferenças agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vai quebrantando nossos corações. E que nesta noite, ó Pai, a Tua igreja receba, Senhor, cura e libertação. Nós rasgamos agora toda a cédula do adversário, tirando a legalidade dele, Senhor, e ministrando nas casas, ministrando nas famílias. Este filho que está ferido, Pai, esta mulher que está ferida, este homem que está pensando em largar o seu lar, porque não tem mais espaço ali, Senhor. Dá espaço para ele hoje. Nós te agradecemos nesta noite, ó Pai, te louvando em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço bem gostoso a essa pessoa e fala uma palavra profética agora na vida dele, dela, em nome de Jesus.